Glória a Deus. Então, irmão Kélio, ele está voltando, não é verdade? É verdade. Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento. Mas, no seu contexto doutrinário, ela tem duas etapas distintas, não é verdade? Duas etapas. O arrebatamento da igreja e a vinda em glória. E existem vários textos, várias referências que nos mostram a distinção do arrebatamento e da vinda em glória. Aqueles que são apressados, irmão, que interpretam de forma apressada, dizem assim, a contradição. A contradição. Mas, no estudo meticuloso da palavra do Senhor, existem vários textos, várias referências, e eu quero iniciar aqui para os irmãos, os nossos ouvintes, irmão Kelly e irmão Manuel Soares, a diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus em glória. Por exemplo, no arrebatamento, Jesus virá para os seus. Por isso o mundo não verá. Não verá, exatamente. João 14, 3. O planeta não vai ver. Não vai ver. Só verá. Exatamente. Está vindo igual. Jesus, olha, observe, irmãos. João 14, 3. Jesus virá para os seus. Arrebatamento da igreja. Isso. Já em 1 Tessalonicenses 3, 13, diz que Jesus virá com os seus. Observaram a diferença? Detectaram a diferença? No arrebatamento, Jesus virá para os seus. Jesus virá para a igreja dele. Quando eu falo igreja, eu não me reporto a rótulos denominacionais. Jesus virá para a igreja dele em todo o universo. A igreja fiel, a igreja santa, a igreja verdadeira, a igreja que adora o Cristo ressurreto, a igreja que fundamenta-se na palavra do Senhor. Não é verdade, irmão Kelly? E mais um versículo, para os irmãos observarem. Em 1 Tessalonicenses 4,17, diz assim, que Jesus vem até as nuvens do céu. Ou seja, Jesus não porá os pés na terra. Mas na vinda em glória, de conformidade com Zacarias 14,4, diz assim, o Senhor vem e pisará a terra, a saber, o monte das oliveiras. Então veja, irmão Kelly, a distinção que na vinda em glória, Jesus virá até as nuvens do céu. Na vinda em glória, ele porá os pés na terra, irmão Kelly. Com certeza, irmão José Ivan. Estava falando acerca da questão dos terremotos. Se não me falha a memória, realmente houve um aumento de proporção de mais de 500%, acredito. Porque entre 1900 e 2000, o número de terremotos, ele de fato cresceu. Desde quando a ciência humana inventou modos de medir os terremotos, porque até hoje os sismógrafos eles não conseguem detectar um terremoto com antecedência, por isso que são tragédias inevitáveis, como vocês podem ver em todos os meios de comunicação. Então, o que nós temos? Nós temos que não somente o aumento de terremotos seria uma marca dos últimos dias, mas também a iniquidade em geral cresceria e o amor de muitos esfriaria. Seria pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Quantos crimes horrorosos temos visto pelos meios de comunicação, no qual simplesmente a família está ficando esfacelada, desestruturada, completamente acabada. Casamentos que não dão mais certo, filhos que se revoltam contra pais. Sabe, um caso emblemático dessa questão é aquela menina
que hoje está presa e que, com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, mataram os pais de uma maneira hedionda. E sabe, e dentre outros casos que a gente passaria o programa todo aqui falando. Mas, de fato, esses são sinais de quê? De que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E você, amigo, que nos acompanha por essa mídia, você está preparado? Você está pronto? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Porque a grande, principal e fundamental diferença entre outras religiões e Jesus Cristo é essa. Nas outras religiões, o homem busca a Deus pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria capacidade, e não consegue alcançá-lo. Mas no cristianismo é justamente o contrário. É Deus procurando o homem na pessoa de Jesus Cristo. Para quê? Para resgatá-lo da sua vã maneira de viver. Porque o homem, pela sua própria força, não consegue se libertar do pecado, não consegue se chegar a Deus. É por isso que no novo nascimento existe algo maravilhoso chamado fruto do Espírito. E contra este não há lei. Basta ler Efésios capítulo 5. É impressionante como, infelizmente, irmão José Ivan, temos visto e ouvido pessoas indo para extremos dentro do contexto cristão evangélico. Algumas tratam a graça como se fosse um ato de libertinagem. Outros tratam, aliás, insuficientizam a graça, dizendo que tem que fazer, mas alguma coisa tem que ficar na lei. A graça, queridos, não é nem libertinagem e não é nem legalismo. Está na Epístola de Romanos, você pode ler. A graça é o equilíbrio entre a misericórdia, para que ela não se torne passividade, e a justiça, para que não se torne vingança. Está no meio a graça, para dar equilíbrio à justiça e à misericórdia. Irmão, pense bem nisso, querido. Só no século XX, a estatística mundial apresenta mais de 6.500 terremotos. Pois é, né? Então, veja aí a situação. São sinais de que Jesus está voltando. Meus queridos irmãos, vivemos os últimos dias da igreja na terra. Vamos viver um verdadeiro cristianismo.